Acontece isso hoje no nosso meio? Então. Da pessoa. Hoje a gente não tem a tradição dos fariseus, né? Mas a gente tem a tradição dos evangélicos, sim, né? Não é verdade? Sim. E isso, de uma certa forma, se repete hoje, né? Essa questão da tradição, né? Que às vezes a gente fazer e repetir ensinamentos, posturas, mas sendo que, se você for parar para pensar, peraí, mas a Bíblia nunca falou isso, eu estou fazendo isso porque meu pai fez, minha mãe fez. Acontece isso muito hoje no nosso meio? Qual que é a sua... Com certeza, com certeza. Em relação ao que o pastor Paulo Lima comentou, a gente precisa entender que existe a lei e existe o princípio por trás da lei. Deus, ele não estabeleceu leis para Israel. Simplesmente Deus falou assim: não, agora vocês vão ter que obedecer um monte de lei. Vai lá, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode comer carne de porco, não pode trabalhar no sábado. Não, existe um princípio por trás da lei. O que acontecia é que os judeus, eles não entendiam o princípio que estava do porquê daquela lei e se agarrava na lei. Por exemplo, vamos lá. Por que Deus proibiu comer certos tipos de carne? Não podia comer a carne do porco, não podia comer nada marinho que não fosse peixes, que não tivesse escama e barbatana. Sim. Não podia comer, por exemplo, um marisco, um camarão. Não, era só peixes. Por que havia uma restrição alimentar? Porque a gente está falando de um povo que estava 40 anos no deserto, um lugar que não tinha hospital, onde as pessoas, se elas, por exemplo, a carne do porco é uma carne extremamente saborosa. Por quê? Porque ela tem uma gordura saturada muito grande. Então, por isso que ela é extremamente saborosa. Imagina esse povo comendo desenfreadamente. Ou seja, ia todo mundo morrer de infarto, colesterol. Ou seja, uma época que a medicina não havia como se preservar os alimentos. Entendeu? Não havia refrigeração, geladeira. Então, assim, Deus ele estabelece leis com o princípio de preservar a saúde. Tanto é que Deus fala assim: gente, é o seguinte, o único médico que vocês têm sou eu. Eu sou o Senhor que te sara. E se vocês seguirem os meus mandamentos, eu não vou permitir que as enfermidades... E até nessa questão, esses dias, eu acho que o Joel estava aqui quando a gente trouxe aquele irmão lá que era enfermeiro, o Felipe, você estava, né? Que a gente estava falando sobre o coronavírus, e ele lembrou de um texto da Bíblia, de certas situações que aconteciam, certas doenças que a pessoa tinha, ela era obrigada a ficar em quarentena. Sim, sim. Em certas situações, por exemplo, quando a mulher passava por um período menstrual, ou quando ela tinha um filho, tinha que estar um tempo de quarentena. Quando tinha uma mancha na pele. Uma mancha na pele, sim. Quarentena ia nele. No sacerdote, mostrava pro sacerdote. Sim. Se a mancha tivesse vermelha. Muito interessante essas coisas. Se tivesse ali saindo pus, ficava reservado, porque não sabia o que era. Né? Podia ser lepra, podia não ser. Quando tinha uma mancha na parede, né? Mofo, aí tinha que sair da casa, ficar um tempo lá. Então todas essas leis, elas têm um princípio por trás. Por que tem que guardar o sábado? Que tinha que guardar o sábado. É o princípio do seguinte, queridão: você não pode trabalhar 7 dias na semana. Exato, se matar de trabalhar. Você tem que ter um dia reservado pra você descansar, ficar com a família, pra você, né, cultuar a Deus. Então, esse era o princípio por trás. Agora, o que acontece é que as pessoas se agarram na lei, na regra. É a mesma coisa. Por que tem uma placa de 50 km por hora perto de uma escola? Porque ali é um lugar de movimentação escolar de criança. Então coloca-se ali uma placa para a pessoa diminuir. Só que imagina, a pessoa fala assim: não, é 1h da manhã, eu estou passando perto daquela escola, tem uma placa de 50 km por hora, eu vou diminuir 50 km por hora na placa 1h da manhã. Não, porque ali tem uma placa, eu não posso exceder o limite de velocidade ali. Não, peraí, é 1h da manhã, não tem ninguém ali. Tem que entender a regra da coisa. É o princípio que está por trás da regra. Não é ficar agarrado na regra. Entendeu? E o que acontece hoje em dia é muito isso. Então existem duas situações. Sim. Primeiro, é isso que você colocou. A gente tem costumes dentro do meio evangélico. Né? Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Vamos ler a palavra. Aí todo mundo se coloque de pé por reverência à palavra. Tudo bem, é um costume da igreja. Aí eu pergunto: quer dizer que se eu ler a Bíblia sentado eu estou
tendo falta de reverência? Será que na minha casa, quando eu vou ler a Bíblia, toda vez que eu vou ler, eu tenho que ficar de pé? É mais uma formalidade, né, pastor? Exatamente. É o costume e não tem nada, não tem problema nenhum dos costumes da igreja. Entendeu? Os costumes estão ali para estabelecer uma ordem no lugar. Agora, o que eu não posso fazer é ficar agarrado na regra. Não, se você não levantar, você tá tendo reverência, irmão. Exatamente. Pastor, até porque uma pessoa pode estar desonrando a palavra em pé e outro pode estar honrando a palavra sentado, não é verdade? E é uma questão interessante, justamente isso aí, né? Tem tudo a ver, porque eu quando olho para o povo hebreu e a lei, ela é dada 430 anos depois das promessas de Deus para Abraão, não é isso? Sim, sim. Agora, o interessante disso daí, porque eu sempre caio na questão que Deus, quando tira o povo do Egito, é o primeiro estágio da salvação. Deus tira o povo do Egito. Essa parte aparentemente parece fácil, né? Aparentemente. Mas a segunda parte é Deus começar a tirar o Egito de dentro do povo. Aí eu vejo onde as leis de Deus começam a ser determinadas. Como o pastor colocou. A questão não é simplesmente que Deus ordenou tal coisa. Como se falou do hábito alimentar. Por que Deus estabeleceu 6 dias para colher o maná? No 7º você não colhe. Colhe no 6º para você poder comer no 7º. Deus estava ensinando para aquele povo um monte de limites. Deus estava ensinando que era separação. Deus estava ensinando que era limitação. Deus estava ensinando que era obediência. Confiança. E isso, confiança, dependência nele. O texto que o pastor relatou dizendo assim: eu sou o Senhor que te sara, né? Se atentamente ouvirdes a minha voz, se você for fiel à minha palavra, é justamente isso. Porque, ou seja, o favor, a graça de Deus se manifesta a partir do momento que nós somos obedientes também a Ele, né? Então, se teremos a cura da parte de Deus, imagina se aquele povo quebrasse essas regras e se alimentar com um tipo de alimento, como o pastor colocou, os mariscos, os crustáceos, carne de porco, ficariam doentes porque por desobediência à palavra de Deus. Então Deus não estabeleceu aquilo simplesmente por estabelecer, mas o princípio para trás estabelecido. Justamente, e os fariseus justamente esqueceram disso, ao ponto de colocar a lei dos anciãos, ou seja, a lei dos homens acima da lei de Deus, acima dos princípios. Como foi lido até hoje aqui nessa manhã já, o Senhor, Ele quer misericórdia e não sacrifício. Exatamente. Imagina os discípulos no meio do monte de espiga, morrendo de fome, e falar assim: não, a gente não pode porque é lei. A gente não pode pegar. Não pode pegar, não pode comer, não. Vai ficar com fome até 6 horas da tarde. Aí entra misericórdia. E era comum, né, eles entrarem em conflito com Cristo por causa disso, né? Por exemplo, o conflito de Mateus capítulo 15 foi porque eles não lavavam as mãos. Justamente. Exatamente. E é interessante que eu fui estudar o assunto nessa questão. Como que atrair, hein? Em Cristo. Em Cristo Jesus. Agora, pastor, só complementando aquele linha de raciocínio, sobre essas tradições do meio evangélico. Uma das coisas que mais me preocupa hoje na igreja não é nessa questão dos costumes das igrejas. Cada igreja tem o seu costume, tem a sua liturgia. O que as pessoas não podem bitolar na questão da tradição, da liturgia e esquecer do princípio por trás. Sim. Né? Por exemplo, né, a igreja que tem o hábito de usar gravata. O obreiro usa gravata. Aí se o obreiro está sem gravata, aí pronto. Não está sem gravata, não vai pregar, porque está desonrando. Costumes, são costumes. Tradições, né? Agora, o que mais me preocupa são uma leva de igrejas hoje que estão voltando para o judaísmo. Estão voltando, ou seja, Jesus já tirou a gente da legalidade da lei e tem um pessoal que fica encantado com o negócio de arca de aliança e usa um dalit, festas judaicas, e põe um chofar na igreja. E usa o dalit, né? Que é aquele lenço. E daqui a pouco. E são igrejas que estão se tornando judaizantes. Tá? Então, essa é a minha preocupação. Porque no primeiro século da igreja, houve uma grande discussão em relação a isso. O primeiro concílio de Jerusalém, em Atos 15, foi em relação a isso. Porque vários gentios estavam abraçando a fé, estavam aceitando a Cristo, e os judeus convertidos de Jerusalém falaram: não, eles têm que se circuncidar, eles têm que guardar a lei. E aí houve aquela discussão, e aí, né, Paulo, Barnabé, que foram os pioneiros
em levar a palavra aos gentios, eles, naquele concílio, resolvem o seguinte, faz o seguinte, vocês vão lá, voltem nas igrejas que vocês estabeleceram, e vocês vão dizer para eles guardarem 4 mandamentos, só, que está em Atos 15, 29, que se guardem da idolatria, se guardem da prostituição, de comer sangue e carne sufocada. Ponto. E aí, eles foram com a carta, indo nas cidades que eles já tinham evangelizado e implantado igrejas, e levando essa determinação da igreja de Jerusalém. Pronto. Idolatria, prostituição, comer sangue e carne sufocada. Só que hoje em dia tem um grupo que está querendo voltar. Né? Tem um grupo que está querendo, não, aqui a gente tem que seguir os mandamentos, e daqui a pouco estão levando bode para sacrificar dentro da igreja. Talvez assim, eles estão vivendo os mesmos dias da igreja de Gálatas, né? Que a igreja de Gálatas estava se judaizando de novo, né? Sim. Aí Paulo escreve a sua carta à igreja de Gálatas, né? Talvez a gente estude a epístola de Gálatas aqui, dizendo tudo isso aí, gente, vocês estão no outro evangelho, né? Vocês estão vivendo outro evangelho, não foi isso que eu ensinei pra vocês. É festa dos tabernáculos, é festa do Pentecoste. E interessante, pastor, pegando o assunto é gostoso, né? E a gente aprende muito. Mas pegando um gancho nisso que você falou, e o grande problema às vezes de quem pratica, não é só ele praticar, ele querer forçar outras pessoas a praticarem. E Paulo fala disso aqui em Romanos 14, acolher o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. E todo o discurso dele vai girar em torno disso. A grande questão que eu vejo é o seguinte, que as pessoas elas estão perdendo a essência que Cristo é o suficiente para a salvação, que é a mesma coisa que o povo judeu fazia, né? Os cristãos judeus, eles achavam, puxa, mas é prático assim? É só reconhecer que Ele é o Senhor e nós somos salvos? Não, puxa, a gente tem que se circuncidar. Aí Paulo, ele abre um leque nas suas cartas para dizer, olha, tem muito circuncidado que é incircunciso. E tem muito incircunciso que é circuncidado. Porque eles entenderam o princípio realmente do que é a circuncisão. Nós não somos circuncidados na carne, mas somos no espírito, somos no nosso coração. Então essa é a questão. As pessoas às vezes acham que, puxa, mas o que é que eu devo fazer para ser salvo? Opa, crer em Jesus Cristo, mas somente isso. Só isso. Ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que merecer. E não é por merecimento, é graça, não é verdade? É graça de Deus. As pessoas às vezes se apegam a coisas físicas, né? Coisas palpáveis. Às vezes eles querem fazer um sacrifício. Namã ele fica inconformado porque era 7 mergulhos no rio. Eu disse, não, tem que ser alguma coisa que possa garantir que eu vou ficar curado mesmo. Eu tenho que pagar o preço. Tem que vai pôr a mão em mim, vai fazer um negócio lá e eu vou ficar curado. Não. É por isso que Paulo fala assim, lá em 1 Coríntios 1. Essa é a palavra da cruz que nós pregamos. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, por quê? Para os judeus era escândalo. Como assim? Não tem que obedecer à lei mais? É só crer para ser salvo? É só acreditar? Não, isso é escândalo. E loucura para os gregos. Por quê? Loucura. Mas peraí, como que vocês acreditam que um homem que morreu numa cruz, que foi lá torturado, que você acreditar nele te dá vida eterna? Isso é loucura. E aí Paulo falou assim, né? A palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Oh, glória, aleluia, né? E é sobre isso que vai tratar o restante do capítulo. Vocês já resumiram.